Bem-vinda de volta. Obrigada. Sempre Quero começar pelo que aconteceu entre o Irã e os Estados Unidos. Os Estados Unidos atacaram um petroleiro iraniano e então o Irã respondeu atacando o Kuwait e o Bahrein. E nesse vai e vem de ataques, algo atingiu o aeroporto internacional do Kuwait. O que me parece tão estranho é que os iranianos disseram que não fomos nós. Não fizemos isso. Talvez até tenham dito que o sistema Patriot falhou e acabou atingindo o aeroporto. Depois, soubemos que surgiram imagens mostrando que foi um drone que atingiu o alvo naquele aeroporto. O problema com esse drone é que os Estados Unidos têm o mesmo tipo de drone. Eles copiaram o drone iraniano Shahed 136. Nos Estados Unidos, eles o chamam de Lucas. É o mesmo drone. Então, quando se vê a imagem, parece um Shahed e parece semelhante à versão dos Estados Unidos do drone iraniano. Então, o problema agora é o momento em que ocorreu. Vou mostrar o vídeo que eles publicaram sobre o alvo. E nesse vídeo, mostra que o horário é, de certa forma... Deixe-me só achar aqui. European Union, só... Não sei onde está. Mas, olhando o vídeo, parece que o ataque ocorreu durante o dia. Mas sabemos que a retaliação iraniana foi à meia-noite. Foi à noite. Eles não atacaram esses dois países durante o dia. Foi à meia-noite e depois mais tarde. Então o horário não bate. Vou mostrar o vídeo enquanto você comenta. O que você acha que é? Bom, antes de mais nada, desculpe por isso. Primeiro de tudo, não há cessar-fogo. Quer dizer, isso é ridículo. Não há cessar-fogo. Há uma guerra de baixa intensidade. Passou de uma guerra de alta intensidade para uma de baixa intensidade. Quase todos os dias, os Estados Unidos realizam algum ataque. O Irã responde com contra-ataques. É um conflito de baixa intensidade que pode voltar a escalar para alta intensidade a qualquer momento. Provavelmente vai, não vejo uma saída para isso. Então, quer tenham atingido o aeroporto ou não, acho que, provavelmente sim, ao menos em parte. European Union também teria. Olhe, o Kuwait está permitindo que seu território seja usado para agressões contra o Irã. É parte desse conflito. Não importa se há aviões ou mísseis do Kuwait sobrevoando o Irã. Está permitindo que seu território soberano seja usado nesse conflito. Portanto, é parte deste conflito. Essas são as regras da guerra. Em russo há um ditado: ou tira a cruz ou puxa as calças para cima. Você não pode ser as duas coisas. Não se pode ser uma pessoa religiosa e uma prostituta ao mesmo tempo. Então essa é a realidade. Mas o Kuwait e os Emirados Árabes Unidos estão tentando ser os dois. Pode ter sido um drone americano. Pode ter sido um drone americano que resolveu seguir outra rota. Ou um drone americano cujo sinal foi falsificado. Do jeito que a guerra eletrônica funciona com drones, muitas vezes alguém conseguiu sair de lá a tempo. O modo como a guerra eletrônica... Ah, sim, ainda não vi esse aí. Se você consegue quebrar a codificação da conexão à internet desses drones, pode começar a injetar outras informações. Desculpe interromper seus dados. Aqui estão os dois drones lado a lado, o iraniano e o americano. Basicamente são iguais. O desenho, tudo é igual. Ah, sim. Aquele motorzinho a jato no final foi copiado de um jato russo. Na verdade, porque a Rússia pegou aquele Shahed e começou a atualizá-los com tecnologia russa. Mas sim, os Estados Unidos, em junho ou julho de 25, revelaram seu novo drone, que era exatamente o modelo inicial. O Shahed até tem um motorzinho que soa como um motorzinho de ciclomotor com uma hélice. Fico tipo, uau, isso é o que há de mais avançado na tecnologia americana de drones.
Pegamos modelos antigos de outros e copiamos, porque não conseguimos criar nada decente sozinhos. Essa é a realidade, e tenho certeza de que provavelmente custa 3 ou 5 vezes mais do que custaria para o Irã, porque é assim que as coisas são. Tem que lucrar com isso. Mas sim, poderia ser. Com certeza poderia. Pode ter sido vítima de falsificação de sinal. Pode ter sido um drone indo para o Irã. A guerra eletrônica iraniana falsificou o sinal. Você quebra a criptografia da conexão à internet. Você United States portas traseiras e começa a injetar informações falsas. O que a Rússia fazia com os kits americanos de orientação para bombas guiadas por GPS era inserir dados dizendo que estavam muito mais altos do que realmente estavam. E quando a unidade de guiamento tenta seguir aquilo, ela tenta reduzir a altitude e acaba batendo num campo ou numa floresta. Agora, vimos a Rússia fazer isso com drones ucranianos entrando pela Finlândia, pela Estônia e pela Letônia, e todos estão reclamando. Ah, olha só, a Rússia está mandando drones. Ah, a Rússia está devolvendo seus drones para vocês. Aqui está um presente de volta. Sabe, Helsinki foi fechada por meio-dia enquanto drones ucranianos sobrevoavam porque foram enganados e mandados de volta. Então pode ter sido o Irã falsificando o sinal desse drone. Desculpe, estou me recuperando de um resfriado. Pode ter sido o Irã falsificando o sinal e mandando ele de volta em direção aos coetianos e aos Estados Unidos. Não me surpreenderia. Sim. Quando você olha a situação entre o Hezbollah e o Líbano, e tivemos uma espécie de recado do Irã enviado a Donald Trump dizendo que se Israel for atacar a Darya em Beirute, eles vão responder atacando o norte de Israel. Eles têm que evacuar. Eles vão fazer o mesmo. Mas desde então houve uma ligação entre os dois, Donald Trump e Benjamin Netanyahu. Parece que ele disse que recuou. Ele disse que não vão atacar Beirute. Mas os ataques estão acontecendo enquanto falamos. Eles estão atacando. Estão acertando os alvos. E o Hezbollah também está agindo agora. Surgiram novas imagens. O Hezbollah retomou os ataques com foguetes e drones contra Israel. Kiryat Shemona, Naharia, Shalom e outros assentamentos do norte. Estas são as novas imagens que vimos do Hezbollah. Parece que, mais cedo ou mais tarde, Israel vai atacar Beirute e algo grande vai acontecer no norte de Israel. Porque o Irã disse, no dia em que Israel anunciou aquele plano de evacuação para Darya, na parte sul de Beirute, e ontem o ministro das Relações Exteriores do Irã mencionou a mesma coisa. Assim que perceberem que Israel está atacando Beirute do jeito que falaram, vão arrasar tudo. O Irã vai responder. E essa é a escalada que está acontecendo. Acho que, mais cedo ou mais tarde, já sabemos o que se passa em Israel e o quanto Netanyahu está desesperado. E ele vai atacar, e vamos ter o Irã respondendo a Israel, e tudo desmoronando com uma nova rodada de guerra entre o Irã e os Estados Unidos. É assim que você vê a situação. Veja, Israel se transformou num crime de guerra disfarçado de país. É um crime de guerra em curso por todos os lados. Tem gente como Pollard, um ex-espião que foi perdoado. O embaixador de Israel, conhecido como Huckabee, estava, dando-lhe um abraço a Pollard, disse, "O quê? Ele está concorrendo à Knesset agora?" E falou, nós temos que nos preparar para começar a atacar a Turquia e o Egito também. Então, veja, o Estado israelense, no seu mundo psicótico de fantasia, onde 8 milhões de pessoas, na verdade nem são 8 milhões, porque cerca de 20% são judeus tradicionais, em sua maioria pacifistas. Então, algo em torno de 6 milhões, 6,5 milhões de pessoas planejam exterminar 100 milhões de pessoas e tomar todas as suas terras, só para colocar isso em proporção com as próprias palavras deles. Então, eles expuseram tão descaradamente sua mão nos Estados Unidos que perderam a maioria das pessoas que apoiavam os Estados Unidos. Não estou falando da turma dos 60, 70 anos para cima, mas das gerações mais jovens,
que são todas anti-Israel, até a geração mais jovem de judeus nos Estados Unidos e na Europa é anti-Israel. Então eles estão apostando na jogada de Hail Mary do futebol americano. É quando simplesmente arremessam a bola o mais longe que podem e torcem para que alguém do time deles, lá na frente, consiga agarrá-la. Hail Mary. É isso que eles estão fazendo. Eles estão mostrando descaradamente que o governo dos Estados Unidos é um capacho. Trump é um capacho de Netanyahu. Adorei essa do Trump. Mandou ele se fuder. Ótimo teatro para as massas. Nada significa nada. Ele mandou-os dar meia volta, não vão invadir Beirute, como se pudessem invadir agora. Estão com muitos problemas para passar pelo Hezbollah. Os territórios que estão ocupando são, na maioria, cristãos, onde as milícias cristãs são muito fracas e estão tomando essas áreas, enquanto as regiões onde o Hezbollah está entrincheirado têm muita dificuldade e sofrem muitas baixas. Então, não, eles não conseguem chegar a Beirute, mas podem genocidar Beirute. Sabe, vamos chamar as coisas pelo nome. Quando falam em ordem de evacuação de Tiro ou Beirute, ou de qualquer um desses territórios, a palavra adequada é ordem de limpeza étnica. Isso é limpeza étnica. Ao matar parte da população, forçam o restante do grupo étnico local a sair para tomarem a terra sem gente. Quando explodem vilarejos libaneses, alguns com até 3.000, 4.000 anos de ocupação contínua, isso é limpeza étnica. Quando removem quaisquer raízes e vestígios de uma população anterior que ali vivia, isso é um crime de guerra. E os ucranianos, desculpe, sim, eles também são criminosos de guerra. Mas o governo israelense é um crime de guerra. Isso é uma quadrilha de criminosos de guerra. Não é só o Netanyahu. São todos. E a pior parte é que a oposição é ainda pior e clama por mais genocídio em massa. O governo israelense, como o European Union disse, é um genocídio disfarçado de país. Eles querem assassinar em massa tudo e todos ao redor. Eles não escondem isso. Eles dizem isso na cara dura. Eles se gabam disso. Eles se afundam nessa merda com enorme orgulho. Né? Quer dizer, quando você tem alguém como Ben-Gvir, esse psicopata que merece ser enforcado, quero dizer, literalmente, esse homem merece ser enforcado como criminoso de guerra. Todos eles merecem. Sejamos honestos. A mulher desse homem faz um bolo de aniversário com uma corda de forca. E, em hebraico, desejos se tornam realidade, porque ele aprovou um projeto de lei que permite pena de morte para prisioneiros não judeus. Eles já matavam essas pessoas antes, como se tivessem morrido por acidente ou algo assim, afogadas no próprio xixi ou o que for. Mas agora, podemos simplesmente enforcar zolos e talvez aproveitar alguns órgãos porque, você sabe, assim que perdem a consciência o corpo ainda está vivo. Você consegue retirar os órgãos bem rápido. A extração de órgãos vem de corpos vivos. Isso é o que as pessoas precisam entender, aliás. O governo ucraniano, veja o governo ucraniano, aprovou uma lei que legaliza a exportação de órgãos e a taxou. Você acha que um país em guerra importaria órgãos para salvar a vida dos seus soldados? Não, não. Eles ganharam 4 bilhões de dólares com a exportação de órgãos, o que levanta a questão de quantos órgãos eles estavam realmente exportando, principalmente dos próprios soldados feridos, que são fatiados em pedaços nas clínicas médicas na retaguarda. Sabe, eles entram com uma ferida na perna, saem sem membros, sem pulmões e tudo mais. Então, sim, você está lidando com o mesmo tipo de gente, e eles são apoiados pelo mesmo tipo de gente chamada Mossad, Serviço Secreto de Inteligência do Reino Unido, Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos. Estamos literalmente enfrentando, quero dizer, neste caso, o governo israelense e o governo ucraniano são os enclaves mais a leste das elites de Epstein. E o que esperamos? Gente que estupra, mata, talvez até como as próprias crianças do seu povo. Que diabos eles vão se importar com as crianças de outra pessoa? Você acha que a percepção do Pentágono é de que eles podem continuar a guerra no Oriente Médio? Qual é a compreensão deles sobre isso? Como podemos entender isso? Há algum sinal de que eles queiram continuar a guerra? Porque parece, vendo o comportamento deles, que estão escalando,
Por isso estão atacando petroleiros iranianos. Será que eles realmente querem continuar? E quão preparados eles estão, na sua opinião, em termos de mísseis interceptadores, como fica Israel? Porque o problema é que, se a guerra começar, o problema será Israel, já que eles querem proteger Israel. Eles não se importam. European Union, não vejo os Estados Unidos se importando com o que está acontecendo na Arábia Saudita, no Catar ou em todos esses países juntos. A parte mais importante é como vão conseguir proteger Israel. Esse é o principal problema agora. E sabemos que, no caso de Israel, eles têm muitas aeronaves no aeroporto Ben Gurion. Elas estão expostas e podem ser atingidas por mísseis, drones e tudo mais. E quão preparados eles estão? Você vê algum sinal de que estão se preparando para uma nova rodada de guerra? Ou ele está se preparando para talvez fazer algo, sabe? Não sei se a situação entre Israel e Líbano traria uma nova rodada de guerra, ou se será entre o Irã e os Estados Unidos, a escalada no Estreito de Hormuz. Na sua opinião, qual dos dois é mais provável? Olha, tenho quase certeza de que o Trump quer se retirar. O Trump não tem escolha. Ele é dono de propriedades. O governo israelense mostrou suas cartas e deixou claro que controla o governo dos Estados Unidos por completo, de forma ridícula. Não creio que, em nenhum momento da história, algo tenha chegado nem perto desse nível de controle de um governo por outro, de um governo de 330 milhões de pessoas por um governo de apenas 8. Um problema para os Estados Unidos, simplificando, é que eles têm capacidade para resistir cerca de 2 a 3 semanas se tudo for a todo vapor. Mas dentro de 2 semanas, talvez 3, dependendo de quão rápido lançarem, vão ficar sem munições de longo alcance. E na aviação, o que resta? Há bombas guiadas de alcance estendido, com cerca de 85 quilômetros de alcance. Tem o bombardeiro Stratofortress, que pode sobrevoar e soltar muitas bombas. Mas, novamente, eles têm de sobrevoar, sabendo que existem S-300 e ao menos uma bateria de S-400 que foi preservada e ainda está pronta para entrar em ação, e um único S-400 já pode começar a mirar satélites em baixa órbita. Assim, um S-400 pode alcançar um Stratofortress e derrubá-lo rapidamente, e ele pode engajar alvos a até 380 quilômetros. Então é um sistema muito poderoso. Ainda não foi usado. Está lá. Por que não foi usado? Provavelmente porque os alvos bons ainda não apareceram. Então, se você ficar sem munições de longo alcance, tem de começar a mandar aviões sobrevoar o Irã, literalmente, não só nas bordas, mas por cima do Irã. Se quer atingir Teherã, vai ter de cruzar metade do Irã, porque seus mísseis ar-superfície podem ter 200 quilômetros de alcance. Mas mesmo assim você terá de penetrar bastante no território iraniano para alcançar esses 200 quilômetros, cruzando um campo antiaéreo muito ativo. Então, o que os Estados Unidos podem fazer? European Union, não sei. A coisa mais sensata que os Estados Unidos poderiam fazer seria simplesmente dizer: tudo bem, obrigado, estamos fora. Mantemos o bloqueio contra qualquer contra-bloqueio. Deixamos isso se dissipar ao longo de algumas semanas e pronto. Isso seria o mais sensato. Quero dizer, o mais sensato que os Estados Unidos poderiam ter feito era simplesmente não ter começado isso. Ou seja, adeus às atitudes sensatas. Qual a atitude menos tola que eles poderiam tomar agora? O menos tolo seria simplesmente deixar o bloqueio contra o bloqueio se dissipar e acabar. Infelizmente, não creio que vão fazer isso. E o Trump tem um grande problema em lidar com derrotas. Sabe, existe a falácia do custo irrecuperável. Continuar investindo dinheiro bom em algo que já deu errado. Você tem um projeto ruim que está dando prejuízo. Então as pessoas não querem admitir que cometeram um erro. Aí acabam jogando mais dinheiro nesse projeto. É o mesmo conceito aqui. O erro de começar uma guerra com o Irã com um pretexto, o mesmo pretexto de sempre. 3 dias, 4 dias no máximo e acabou. A gente só vai matar a liderança. Bem, vocês tentaram isso em julho do ano anterior e não funcionou. Por que acham que vai funcionar desta vez? Mesmo assim tentaram. Crença cega em si mesmos, arrogância e ignorância andam juntas. Eles tentaram, falharam e ainda pensam em tentar de novo. Tipo, se pegarmos o Khamenei mais jovem, acabou. Não,
Não vai acabar, porque seria alguém novo, e o Irã continuaria lutando. Agora, Israel não tem escolha depois do caminho que já tomou. O lado político de Israel não tem saída. O lado bom para Israel, apesar de todo o dano que sofrer, é que tem um bom amparo chamado contribuinte americano. Os servos americanos vão pagar para reconstruir Israel. Por que não podemos ter coisas boas nos Estados Unidos? Porque vão reconstruir Israel. Por que os israelenses têm remédios e educação gratuitos? Esse que você não tem, claro. Você recebe a conta, mas agora vemos até onde essa insanidade vai. O projeto de lei de financiamento das Forças Armadas tem a seção 223, que tornaria Israel parte direta das aquisições e da pesquisa científica e de armamentos do Pentágono. Para entender, qualquer arma vendida a Israel, e elas não são vendidas, Israel recebe créditos. Estão dando cerca de 4 ou 5 bilhões de dólares em, aspas, créditos. Eles só podem gastar esses créditos em armamentos americanos. Então, o governo dos Estados Unidos faz basicamente assistência social para o setor militar industrial americano, arranjando um mercado para eles e pagando do próprio bolso para que produzam armas para esse mercado. Quer dizer, é assim que o sistema funciona. Se paga muito por tudo isso. Mas ainda assim, neste momento, isso ainda passa pelo Departamento de Estado. Então há alguma transparência. Há certo controle sobre o que eles querem e sobre o que recebem. Agora, se esse projeto for aprovado, eles se tornam parte interna da máquina militar dos Estados Unidos. Não seria diferente de um comandante de divisão dizendo: preciso de mais 10 tanques. Netanyahu dizendo: preciso de mais 100 tanques. E já me dê um submarino nuclear também. E tudo isso, claro, é pago pelo contribuinte americano. Continuem pagando seus impostos. É para onde o dinheiro de vocês está indo. Não para as suas escolas, não para as escolas dos seus filhos, mas para que Israel possa continuar fazendo isso. E vocês também vão reconstruir Israel. Quer dizer, essa é a realidade. A maioria das pessoas não quer encarar isso, mas vocês serão os que vão arcar com a reconstrução de Israel depois de tudo isso, às suas custas. Então, o problema para Israel e para os Estados Unidos é o complexo militar industrial estadunidense. Os americanos foram vítimas do próprio sucesso nos anos 90 e ficaram com a sensação de que são supremos, que não precisam se preocupar, que podem fabricar armas boutique supercaras que trazem margens de lucro gigantescas para o complexo militar industrial, que compra centros quase tão rápido quanto o lobby israelense. Está tudo bem. Por um tempo, essa era a realidade. Quer dizer, o Irã era uma potência relativamente dócil. A Rússia estava em dificuldades, e por aí vai. A China ainda estava em ascensão. Os Estados Unidos predominavam com suas superfrotas e porta-aviões, que já eram obsoletos. Mas dava para projetar essa imagem porque, veja, onde os Estados Unidos lutaram naquela época. Eles bombardearam a Iugoslávia. Eles lutaram no Iraque. Eles tomaram partes da Síria. Lutaram na Somália e não foram muito bem-sucedidos lá. Com certeza mataram muitos civis, mas isso é outro ponto. Além disso, bombardearam a Líbia, lugares assim. Mas agora, avancemos mais 10, 15 anos. E, se vamos falar em derrotar a Rússia, você não consegue derrotar uma potência regional como o Irã. Quer falar em derrotar a China, você não consegue derrotar uma potência regional como o Irã. Todos esses grandes porta-aviões, que, a propósito, por lei dos Estados Unidos, algo que me surpreendeu, European Union não sabia disso, mas foi aprovada uma lei nos Estados Unidos que obriga a manter 11 porta-aviões e 11 grupos de porta-aviões. Eles não podem arcar com isso. Mal conseguem manter 3 a 4 deles no mar ao mesmo tempo. O resto fica no estaleiro. Eles estão lá, mas em reparos ou simplesmente não saem para o mar. Sem dinheiro, não há marinheiros suficientes. E o que esses porta-aviões fazem? Eles circulavam no Oceano Índico a 1000 quilômetros do Irã para evitar ser afundados. Então, cadê agora seus grandiosos sistemas de armas, que vocês fabricam algo como 30 ou 40 mísseis Tomahawk por mês? Deveriam triplicar a produção de mísseis Patriot, modelo PAC-3. Assim você passa de 60 para 180 com pelo menos 2 mísseis por alvo, ou seja, de 30 alvos para 90 alvos por mês. Quer dizer, se você está só lá e de vez em quando aparece um míssil 1 ou 2 vezes por mês, ou mesmo uma vez por semana, aí sim tem de sobra. Mas em um conflito de alta intensidade você não tem nada. Você gasta toda essa produção em um dia. E depois, é onde estamos.
Os Estados Unidos não têm boas opções, mas os Estados Unidos também não sabem perder direito, cortar as perdas e ir embora, principalmente pessoas como Trump. Então eles vão fazer alguma coisa, provavelmente vão fazer algo estúpido, e aí você tem o lobby israelense, a classe de proprietários doadores e a classe de doadores proprietários, que pressionam por guerra, guerra, guerra. Como Trump vai explicar para quem lhe deu literalmente uns 300 milhões de dólares que obrigado, cansei desse jogo? Ele não vai. Duvido muito. Devem ter alguma informação realmente comprometedora contra eles. O Trump 1 não seguiu por esse caminho, mas o Trump 2, quer dizer, ele foi por esse caminho. O Obama veio a público e disse que Netanyahu estava constantemente tentando levá-lo a começar uma guerra. Ele disse de jeito nenhum, não sou louco, e ele vem tentando isso há muito tempo. Os dois últimos presidentes dos Estados Unidos que realmente disseram não a Israel, e não apenas disseram não, mas de fato obrigaram os israelenses a cumprir, foram Reagan e George Bush pai. Então, da última vez que os israelenses estavam no Líbano, Beirute foi na época do Reagan, e o Reagan telefonou para ele e disse, saiam daqui já, e eles saíram, e então George Bush pai suspendeu os fornecimentos aos israelenses, e eles ficaram bem obedientes rapidinho quando a cadeia de suprimentos foi cortada. Mas desde então vieram Clinton, George Bush filho, Obama, Trump, Biden e Trump de novo. Tem sido cada vez mais o que o mestre mandar, o que o mestre mandar. Sim, mestre, vamos dar o que o senhor quer, mestre. Quer mais umas bombas de 2.000 libras para destruir prédios lotados de mulheres e crianças. Claro, mestre, aqui está. Tome mais algumas bombas de 2.000 libras. E sabe, o problema com os israelenses é a internet. As pessoas veem o que eles fazem. E como todos os nazistas da história, eles têm essa obsessão de fotografar suas vítimas. Eles se excitavam com isso. Não sei, os alemães e os húngaros e outros fizeram isso na Segunda Guerra Mundial. Vemos os israelenses fazendo o mesmo. Vimos isso acontecer muitas vezes porque European Union, acho que eles, European Union, não sei porquê, o que os motiva a fotografar suas vítimas e guardar isso, European Union, suponho, não sei, para se masturbarem com isso. Não sei, na verdade tem gente que faz isso. Conheço pessoas que me contaram o que costuma acontecer com os mais perturbados em lugares como o Panamá, etc. Na verdade, eles se excitam masturbando-se com fotos das pessoas que mataram. São pessoas doentes. Quer dizer, são pessoas doentes, mas isso é uma prova e tanto num tribunal. Se algum dia isso chegar aos tribunais, mas é com isso que lidamos. Então, novamente, não vejo uma boa saída para os Estados Unidos. O problema para os Estados Unidos é que, para falar de forma crua, se eles gastarem tudo contra o Irã em 2 ou 3 semanas e ficarem sem munições para ataque à distância, a posição de negociação deles vai ficar muito, muito pior do que é agora, porque com o que você vai me ameaçar? Venham, voem sobre o Irã. Vamos ver quantos dos seus aviões voltam, quantas baixas vocês conseguem engolir antes que a população comece a ficar furiosa. Então, se Trump começar a atirar, essa é a última carta que ele tem. E depois disso, European Union, não sei que diabos acontece. Aparentemente, os militares já disseram a Trump que não haverá uso de armas nucleares. Então, nem tente. E pelo visto, ele tentou. E se Pepe Escobar e Larry Johnson estiverem certos, European Union, falei com o Larry ontem sobre isso, e o Irã tiver uma arma nuclear, ou 2, ou 3, se eles detonarem uma no deserto, isso muda a aritmética totalmente, o que seria preciso para varrer Israel como território, 1 ou 2 golpes. É um país pequeno, a contaminação radioativa faria muito do estrago. Acho que isso mudaria tudo instantaneamente. O lado ruim é que a mensagem seria enviada ao mundo inteiro. Quer ficar seguro? Arranje armas nucleares. É a pior mensagem possível. Mas todo país que pode ter isso está vendo e pensando. Entendi, sim, precisamos de armas nucleares. E isso vai ser um pesadelo de proliferação enorme que os Estados Unidos e os israelenses desencadearam no mundo. A situação para Donald Trump está ficando cada vez mais complicada. Sabemos disso. Como você vê uma saída para ele sair do Oriente Médio e começar algo contra Cuba? Porque isso está em segundo plano. E muita gente acha que isso pode acontecer porque, como você disse, Donald Trump não quer essa guerra.
Essa não é uma guerra em que Donald Trump vai sair vencedor. Bem, como o European Union disse, a melhor saída para ele é deixar o bloqueio cair e deixá-lo enfraquecer. E aí, sabe, surge outro momento. Os Estados Unidos não voltam para o Golfo Pérsico. Vamos encarar a realidade, não de forma significativa. Essas bases estão destruídas. Elas continuam sendo atingidas. Houve um relatório de 288 edifícios parcial ou totalmente destruídos e danificados nessas 13 bases, o que basicamente resume tudo. O quartel-general avançado da 5ª Frota aparentemente não vai ser transferido para Israel. Não resta nada no Bahrein. A base foi tão danificada e destruída que não há nada para remover e enviar a Israel. O quartel-general vai ser transferido. Ou seja, o pessoal, os computadores e tal, isso vai ser levado. Mas eles têm capacidade em Israel para abrigar todas essas forças e equipamentos? Bem, não é uma quantidade enorme de forças. Quer dizer, é um quartel-general adiantado. Estamos falando de cerca de 2.000 pessoas. Sim, claro, eles cabem em Israel. Mas o ponto aqui é, sabe, neste momento, os Estados Unidos e os israelenses sempre mantiveram certo grau de separação. Então há uma negação plausível. Não há mais negação plausível. Os Estados Unidos são o principal apoiador desse crime de guerra contínuo. O que torna os Estados Unidos parte desse crime de guerra contínuo. Não há como escapar disso. Os Estados Unidos são, sem dúvida, parte do massacre que está acontecendo no Líbano, em Gaza, na Cisjordânia e no sul da Síria. Não sei como ver isso de outra forma. Exatamente assim. E a reputação dos Estados Unidos no mundo está uma merda. É uma merda absoluta. Ninguém confia nos Estados Unidos. Ninguém confiaria em qualquer acordo assinado com os Estados Unidos, muito menos em um acordo verbal, porque vimos o que aconteceu quando o Irã assinou um acordo com Obama. E no ano seguinte, o Trump entra e simplesmente rasga o acordo. É isso. Portanto, não vale nem o papel em que foi assinado. A capacidade de negociação dos Estados Unidos é zero. Ninguém confia nos Estados Unidos. Podem aceitar o Trump como turista em um lugar como a China e até entreter suas excentricidades, mas ninguém o leva a sério. Ninguém está conversando seriamente com ele. Os chineses o entreteram em negociações sérias quando Vladimir Vladimirovich chegou na semana seguinte. Isso foi uma negociação séria. Com o Trump, foi só, sabe, um turista caro. Eles não querem que ele faça nada particularmente estúpido, mas também não vão discutir nada realmente sério com ele, porque ninguém pode confiar nele. Esse é o governo dos Estados Unidos agora. Quem pode confiar no governo dos Estados Unidos? Ninguém. Ninguém em sã consciência poderia confiar no governo dos Estados Unidos agora. Não, se quiserem continuar vivos. Mas afinal, o Estado Islâmico não poderia simplesmente sair da região, deixando Israel na situação em que está agora, porque sabemos disso. Sim, essa é a questão. Essa é a pergunta-chave. Vão se afastar da sua classe de doadores e proprietários. No fim das contas, não há muito que possam fazer para defender Israel. Eles estão ficando sem tudo, então, fora armas nucleares, não há muito que possam fazer para defender Israel. E Israel é um desastre contínuo. Isso não vai parar. Não vai. Não há nenhum partido pela paz viável do lado israelense. Tem o Netanyahu, e depois a gente mais psicótica que o Netanyahu. Não vejo saída. Os Estados Unidos realmente se meteram em um grande beco sem saída. Ou, como dizem os franceses, qual é sac? E daí, para onde ir? Não sei. O melhor é cortar e correr e sair dali o mais rápido possível. Mas será que eles vão fazer isso? Provavelmente não. Faça o movimento mais inteligente que puder e espere o mais estúpido. Infelizmente, é aí que European Union, acho que estamos. Estão fundindo as duas forças armadas no Congresso. Seção 2. Oficializar o que está acontecendo é algo enorme para os Estados Unidos. E, sabendo qual é a agenda de Israel, que é guerra sem fim, e eles não vão conseguir fazer isso sozinhos, os Estados Unidos vão fazer isso por eles. Os americanos vão morrer por eles.
A questão é quanto tempo antes de os fuzileiros navais dos Estados Unidos ou o exército dos Estados Unidos serem enviados para lutar no Líbano contra o Hezbollah. European Union, vejo isso acontecendo. European Union, realmente vejo isso acontecendo. Israel agora está sendo codificado como um parasita oficial das Forças Armadas e da sociedade dos Estados Unidos, por lei. Agora será oficialmente, é o único estado que os governa a todos, sabe? Não é apenas o 51º estado, é o único estado. E então serão 50 estados subservientes a ele. É uma loucura. Se todos nós sobrevivermos a esses próximos anos, em algum momento nos próximos 100 anos, mais ou menos, os historiadores vão olhar e dizer, meu Deus, o que eles estavam pensando. E curiosamente, isso realmente me deixa perplexo. Sabe, já saíram vários artigos de israelenses dizendo que o Ocidente está morrendo, particularmente que os Estados Unidos estão morrendo. Temos que achar um novo patrocinador e um novo organismo para nos sustentar. Eles dizem vamos para a Índia, e a Índia parece estar totalmente a favor. Modi ganhou uma nova medalha na Knesset, ele ficou mesmo muito feliz com isso. Mas enfim, com os Estados Unidos, dá para ver as conexões. Tem os grandes grupos de pressão, tem os sionistas cristãos. O que a Índia ganha com isso? A Índia tem cerca de 6% de cristãos, e isso é no sudoeste, e eles são ortodoxos. Eles não têm nada a ver com o sionismo, então isso não é um elo. A maior parte do restante são hindus ou muçulmanos, mas eles parecem decididos a se tornar o próximo banco de sangue do qual os israelenses vão se alimentar. Não sei por quê. Quer dizer, simplesmente não consigo entender isso, eles parecem totalmente decididos. Isto é o que Donald Trump disse há poucos instantes. O novo líder do Irã é um cara ótimo, provavelmente um profissional e muito respeitado. Ele disse outro dia que vai se encontrar com ele. Não sei o que ele vai ganhar com esse tipo de argumento, nem por que precisa fazer isso. Mas ele está só inventando coisas. E as pessoas estão rindo do que Donald Trump está dizendo nos Estados Unidos e no Irã. Dizem, o que está acontecendo lá? Sabe, ele é claramente um homem apaixonado por si mesmo. E isso chega ao nível de um sociopata. E ele simplesmente inventa besteira e acredita nela. Ou talvez ele nem acredite nisso. Mas European Union já servi sob o comando de um mentiroso patológico. European Union era um militar alistado. Foi ali que comecei na carreira militar. European Union era alistado. Tive um sargento superior que era um mentiroso patológico. E olha, mentirosos patológicos, se você nunca conviveu com um, passam em qualquer detector de mentiras. Não importa a besteira que saia da boca deles, eles sempre passam porque acreditam no que dizem. Mentirosos patológicos acreditam em toda a merda que vomitam como se fosse a verdade absoluta. Você não consegue convencê-los de que é besteira. Ei, não, não, não. Tem um cara de mais ou menos 1,60 m dizendo que levanta 200 quilos no supino. E você não pode... Literalmente, o sargento dizia isso. Você não consegue persuadi-lo de que não. Você não vai levantar 200 quilos no supino. Desculpa, amigo. Você é magrelo. Seus braços não vão conseguir levantar isso. E quando ele tenta e falha, começa a arrumar desculpas. Ah, os pesos estavam mais pesados, o vento soprava na direção errada, estou com indigestão, ou qualquer outra desculpa. Eles não conseguem encarar a realidade. E você pode estar diante de um mentiroso patológico que acredita nas próprias mentiras. O problema é que ele fica mudando de posição o tempo todo. Então pode haver um bocado de demência já em ação nessa estufa que é a cabeça dele. Quer dizer, hoje ele é um cara muito bom. Amanhã ele vira o bastardo do Irã. No dia seguinte ele é um alienígena disfarçado em pele humana. O vanto esse quaro esse cotamage, eres enelma só se vontalcia etgterzi. Só Deus sabe o que vai sair da boca de Donald Trump. Sabe, e olha, 2 semanas atrás era meu novo plano para acabar com esta guerra e todo mundo tinha que assinar os acordos de Abraão. O quê? Que diabos isso tem a ver com o conflito no Irã? Você está dizendo aos seus aliados árabes que, a propósito, você traiu porque realmente não podia protegê-los. Que, você precisa assinar os acordos de Abraão ou o Irã vai te atacar.
Vamos garantir que o Irã tenha de te atacar. Quer dizer, essa é a insanidade em que vivemos. Você tem que bajular esse cara só para garantir que ele não faça algo extremamente estúpido. Ele vai fazer algo estúpido. E todos os bajuladores que ele tem, sabe, a maioria dos verdadeiros partidários do Fazer a América Grande de Novo. O pessoal do Fazer a América Grande de Novo, do América em Primeiro Lugar, eles foram embora. Eles foram embora porque Trump quebrou cada promessa que fez. As pessoas que foram embora eram fãs. Eles são membros de uma seita. São crentes fervorosos. Trump está jogando xadrez de 59 dimensões. Na verdade, ele está jogando o jogo da velha de uma dimensão. Tenta entender isso. Essa é a realidade que enfrentamos com esse cara. Então, European Union não sei. European Union não sei o que pode ser feito. Não há uma boa saída e Israel está cada vez mais entrincheirado. Se essa lei passar, qualquer soberania que os Estados Unidos tinham sobre seus próprios sistemas acaba e, a propósito, Israel passaria a ter acesso a todos os segredos militares dos Estados Unidos. European Union, adoro isso. Isso é incrível. Provavelmente é a primeira vez na história da humanidade. Sabe, o problema European Union, acho, no Oriente Médio, é que ninguém, inclusive nos Estados Unidos, parece aceitar que a razão dessas guerras é a questão da Palestina. E se pusessem fim a esse problema, não teríamos nenhum conflito entre Israel e Palestina. Tem que haver algum tipo de solução. Israel, do jeito que está agindo, não vai sobreviver a isso, na minha opinião, com o passar do tempo. Os Estados Unidos fizeram tudo o que puderam por Israel. O último foi esse ataque ao Irã. O que mais eles podem fazer por Israel? E como Israel pode sobreviver a essas lutas contínuas, essa guerra contínua no Oriente Médio? Estão dizendo que o próximo alvo será a Turquia e o Egito. E quão preparados eles estarão? Porque se você se mete com a Turquia e o Egito junto com o Irã, a guerra com o Irã não terminou. E, na minha opinião, vai continuar. Enquanto eles atacarem o Líbano, vai haver essa guerra entre Israel e Irã. Eles cruzaram todas as linhas vermelhas no Oriente Médio. Por isso o Irã está tão à vontade com esses ataques a Israel. Eles podem atacar Israel a qualquer momento. Por isso anunciaram ontem, o ministro das Relações Exteriores do Irã disse oficialmente que o Irã vai atacar Israel assim que perceber que Israel está atacando Daire em Beirute, por exemplo. E voltando ao problema principal, que é a Palestina, veja o que Poon disse hoje sobre a Palestina. Atualmente, diante dos acontecimentos em torno do Irã e do Estreito de Hormuz, esquecemos da tragédia da Palestina, mas ela continua lá. Ela continua lá. E o presidente do Egito sempre deu uma grande contribuição, tentando encontrar um acordo justo para os problemas relacionados à Palestina. E, naturalmente, gostaria de enfatizar que a Federação Russa acredita que a solução fundamental para essa questão é o estabelecimento de um Estado palestino plenamente constituído. O problema com os palestinos é que Israel não vai se retirar da Cisjordânia. Eles não vão ceder Jerusalém Oriental. Esses caras falam em ocupar a parte sul do Líbano e a parte sul da Síria. Não sei se vamos continuar com esse conceito de solução de dois estados. Isso está ficando totalmente irreal, na minha opinião, porque Israel não vai se retirar da Cisjordânia. Isso não vai acontecer. Simplesmente, essa é a principal razão pela qual isso não vai acontecer.
Israel terá de ser forçado a se retirar de uma forma ou de outra, seja por intervenção militar, seja por baixas tão pesadas que eles não aguentem mais. Um colapso dentro da sociedade e do governo israelenses. Essa é a única maneira. Sabe, aparecem esses colonos. Quer dizer, a maioria desses colonos vem dos Estados Unidos. Então você tem alguém que atravessa o mundo inteiro para ir roubar a casa de outra pessoa. Esse é um tipo especial de pessoa. Os colonos que estavam comprando ou alugando barcos de passeio, todos entram ali com seus filhos e navegam pela costa de Gaza à noite, enquanto Gaza é bombardeada. E dizem aos filhos, é aqui que vamos morar assim que matarmos aquelas pessoas que não são gente. E eles se filmaram. European Union viu os vídeos deles dizendo isso. Eles se filmaram, divulgaram e compartilharam com amigos e colegas. E isso aparece na internet, sabe? É com isso que você está lidando. Você está lidando literalmente com sociopatas. É uma nação pequena que ficou completamente insana. Mas há um movimento judaico sionista chamado Chabad. É o lado religioso do sionismo. Começou no sudoeste do Império Russo, que hoje é o sudoeste da Ucrânia. E não sei, de novo, se Netanyahu realmente acredita nisso, mas um dos grandes rabinos do movimento Chabad disse a Netanyahu, antes de ele ir à Knesset, antes de se tornar político, ou quando estava começando, que ele era o escolhido e que entregaria a bandeira de Israel ao Messias que viria destruir todos os inimigos de Israel e criar um grande império, até o rio, até o rio. Então, quer Netanyahu acredite nisso ou não, ele contou a Netanyahu que seria primeiro-ministro. Não sei se Netanyahu acredita, espero que não seja tão insano a ponto de acreditar nisso, mas esse movimento crê que Israel tem de estar à beira da aniquilação para forçar Deus a vir e exterminar todos os seus inimigos. É como dizer que os alemães estão defendendo Berlim, mas vamos continuar porque a qualquer momento Deus vai descer e destruir todo o exército vermelho. É esse o nível de loucura que estamos vendo. Se eles realmente acreditam nisso, os caras do Chabad acreditam, mas se outros no poder acreditam também, aí temos um problema muito grande. Já temos um grande problema em mãos. Temos um problema ainda maior em mãos. Porque esses psicopatas também têm cerca de 90 ogivas nucleares. Em que momento eles vão acionar a opção de sanção, quando tudo estiver perdido, e decidir detonar todo mundo? Quer dizer, ameaçaram fazer um ataque nuclear contra os Estados Unidos. Ameaçaram destruir a Europa Ocidental com armas nucleares. Só para dar uma ideia da proporção, eles literalmente ameaçaram lançar armas nucleares contra os Estados Unidos. Sabe, a galera do Make America Great Again tem medo de que a União Soviética vá atacá-los com armas nucleares. Algumas dessas pessoas são mesmo tão estúpidas e deveriam estar preocupados com seu pseudo-aliado israelense, com o qual os Estados Unidos não têm nenhum documento formal de aliança assinado. A propósito, se explodir uma guerra entre Israel e Turquia, vai ser muito interessante. Os Estados Unidos têm muitos acordos de aliança assinados com a Turquia, como parte da Organização do Tratado do Atlântico Norte. Para que lado os Estados Unidos vão se posicionar? Praticamente não sabemos para que lado vão pender. É com esse pessoal que estamos lidando. Os com os Doma Opsona. Os com os Bela com Ovdones, os com os Boma Opsona, o Perbenats que está Solin, e European Union quero dizer. Tem gente como a mulher de aparência muito infeliz, Laura Loomer, que, você sabe, pode, e está agora na Rússia. E o Tucker Carlson também esteve na Rússia. E como eles não apoiam Israel e suas ações genocidas, ela agora os rotulou de comunistas islâmicos. Porque foram à Rússia, e a Rússia ainda é um estado comunista. Carrie Pigeon aparentemente voa muito devagar, vive 35 anos, mas seria engraçado se ela não tivesse acesso a Trump. Ela conseguiu fazer uma boa parte da equipe de segurança ser demitida depois de uma reunião de meia hora com Trump na Sala Oval. Então, se fosse só um podcast maluco ou algo assim, seria tipo, tanto faz. Uma mulher de aparência muito infeliz com um grande ressentimento e ela é louca. Ok, sem problema.
Mas essa é uma mulher de aparência infeliz, com um grande ressentimento, que pode entrar na Casa Branca e conversar com o presidente, encantá-lo com sua presença e fazer com que ele demita gente da própria equipe. Ela não é ninguém, mas ainda assim é alguém. Quando esse tipo de pessoa tem acesso ao presidente dos Estados Unidos da América e pode influenciar diretamente. Veja, nas próprias palavras de Trump, os Adelson, no seu primeiro mandato, entravam e iam ver o presidente para discutir assuntos sobre Israel por algumas horas. Você tem ideia do quanto de poder essas pessoas têm? Tente marcar uma audiência com o presidente dos Estados Unidos se você for um cidadão americano. Claro, né? Talvez uma vez a cada 1.000.000 de anos consigam passar como parte de algum projeto especial e trazem algumas pessoas para verem o presidente assinando qualquer coisa. Entende? A realidade é essa, mas essas pessoas entram quando querem entrar. Sim. Então por que nos surpreendemos com tudo? Ele disse isso. Ele dizia isso sobre Sheldon Adelson e a mulher dele toda vez que eles queriam ver Silo. Ele ia lá. E então ela dizia, vou te dar mais 250 milhões de dólares para o teu terceiro mandato. E ele respondia, sim, temos advogados trabalhando nisso para permitir que ele tenha um terceiro mandato consecutivo. Pois é. E a multidão começou a gritar, terceiro mandato, terceiro mandato, terceiro mandato. Pois é, são os puxa-sacos. Obrigado. Obrigado, Estas, por estar conosco hoje. Um prazer enorme, como sempre. Sempre um prazer. Igualmente. Até